Fala pessoal, mais um Politiquejo na área e hoje a gente vai fazer uma entrevista muito especial que é com Leonardo Péricles, ele que é da UP, Unidade Popular, e do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. São movimentos e organizações nacionais, mas a gente aqui de Belo Horizonte já teve o prazer de dividir aí trincheiras muito grandes ao lado do companheiro Léo, de outros companheiros que trazem aí tão forte essa urgente questão que é a luta pela reforma urbana, né? Que é para dizer das ocupações urbanas e da luta dos sem-teto, essa coisa tão exposta ainda no nosso país. Vamos falar inclusive sobre a questão do sem-teto em tempos de pandemia, que é o que vem acontecendo agora no Brasil. Léo, muito obrigado pela sua presença e você fique à vontade agora para fazer a sua saudação inicial. Primeiro, uma saudação, né, para o amigo, para você. Fiquei muito feliz aí de saber dessa iniciativa do Politiquejo, né, com vocês aqui no IOF, que devido a esse problema da pandemia, tudo bem, a gente está por aqui falando de longe, mas aí já me coloco à disposição depois para a gente tomar um café, queijo e gravar um outro pós-pandemia. Mas é o seguinte, me apresentando aqui, eu sou Leonardo Péricles, né? Eu sou morador de uma ocupação urbana, eu moro aqui na Eliana Silva, na região do Barreiro, de onde eu estou falando. Sou morador aqui há quase 8 anos, é o tempo que existe a ocupação, moro aqui desde os primeiros segundos da ocupação. Faço parte também da coordenação nacional do MLB, e por favor não confundam com MBL, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é um movimento diametralmente oposto, um movimento popular que luta pela reforma urbana e o socialismo, e esse movimento, juntamente com outros movimentos país afora, a gente tomou uma decisão há cerca de 4 anos atrás de montar um partido, uma vez entendendo que a maioria dos partidos nós não nos sentimos representados. Sabemos que milhões de pessoas do nosso povo também não se sentem, e aí criamos a Unidade Popular, a qual eu sou presidente nacional hoje. Então, negro, morador de ocupação, e presidente nacional do partido também, né? Eu quero ressaltar isso, porque a maioria dos partidos são por pessoas ricas, das elites, enfim, que não tem nenhum compromisso com os interesses populares. Nós montamos um partido a partir das periferias, do povo pobre, da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, enfim, para poder, inclusive, ser um instrumento de enfrentamento a essa verdadeira desgraça, desculpa o termo aqui, que está em curso, recaindo sobre o nosso povo, os ombros da classe trabalhadora, do nosso povo pobre no Brasil. Eu queria agradecer muito aqui o espaço, né, para estar falando, porque nós temos poucos espaços, quem é das periferias, a gente sabe, poucos espaços para falar aquilo que pensa, né, e analisar um pouco a situação, e nós, pobres, podemos e devemos assumir o controle, ter a análise sobre o que está acontecendo, ter opinião, estudarmos cada dia mais para a gente ter condição de enfrentar e derrotar esses que mandam e desmandam há mais de 500 anos. Muito bom, Léo. A gente te agradece, né, novamente. A gente sabe que cada encontro com vocês é uma aula, né? Acredito que quem esteja em casa ouvindo esse podcast ou assistindo esse canal no YouTube vai conseguir também absorver um pouco dessa aula que é a constatação das vidas de vocês mesmo, né? E aí, antes da gente começar a fazer as perguntas, quero dar uns recadinhos bem rapidinho, né? Você que está aí nos ouvindo, sigam o nosso canal, ativem o nosso sininho. Estamos no YouTube, estamos nos podcasts, todas as plataformas. E para além disso, se você quer ver esse tipo de entrevista acontecendo, né? A gente conseguindo trazer mais convidados, seja uma madrinha ou um padrinho do Politiquejo. Para ajudar é muito fácil. apoia.se/politiquejo, você digita isso no site, entra lá e aí rapidinho você pode contribuir com no mínimo R$5 mensais para esse programa continuar acontecendo. Bom, vamos aí à primeira pergunta. Léo, a gente quer saber
A nossa equipe fez essas perguntas pensando muito no contexto de Belo Horizonte, tá? Então, a gente queria saber como estavam já as condições nas comunidades, nas vilas e favelas e nas ocupações urbanas de Belo Horizonte desde antes da pandemia. E aí, quando a gente diz as condições, a gente quer saber também as condições que o próprio poder público proporcionava, né, a esses espaços. O atendimento público, enfim, as políticas sociais e tudo mais. E também pós-pandemia, né, com o surgimento desse coronavírus, em que pé que está isso? Tanto a atuação da prefeitura, do governo do estado, mas também aí como caminha a construção dentro das ocupações pelo movimento que você atua. Olha, eu acho que essa pergunta é muito importante, começando aqui pelas ocupações, mas eu quero também fazer um pequeno panorama da situação das periferias no Brasil. Assim, o recorte aqui, né, em Belo Horizonte, eu acho assim, as ocupações são um exemplo do grande abandono, né, que os pobres, né, sofrem por parte dos governos. Há um problema histórico de regularização e de urbanização dessas comunidades, né? Isso esbarra imensamente na burocracia, né? Ela é enorme, né? Geralmente ela é colocada para limitar os direitos dos pobres, né? Então a gente vê isso de forma muito clara, né? Cada ocupação ela está num estágio hoje, assim como as vilas, as favelas. Então a gente não pode tratar tudo como uma coisa, embora são em termos gerais comunidades muito semelhantes. Então as políticas que devem ser implementadas, elas são muito parecidas, mas cada um está no estágio de desenvolvimento, né? Então tem ocupação, vou dar um exemplo, o caso aqui que eu moro, por exemplo, já tem ligação de água, de luz, de esgoto, foi fruto de um processo de muitas lutas, porque nada veio de graça, inclusive é um absurdo, porque nós temos hoje que desenvolver, nesses últimos anos, a gente teve que desenvolver grandes lutas para ter direito à ligação oficial de água e luz, porque tem um negócio no senso comum, o povo das ocupações quer viver sem pagar serviços, né, fundamentais e tal. Claro que a gente quer uma tarifa social mais barata, é claro que a gente tem que definir isso para o nosso povo inteiro, inclusive. Mas nós lutamos pela regularização, a questão é que se impede. Isso é pouco divulgado, mas a prefeitura, por exemplo, de Belo Horizonte, nos últimos anos, e a do Calil continua, porque nunca vi um cara se sair, pelo menos no discurso, ele sempre sai pela tangente, né? E parece que está fazendo coisa, mas efetivamente, para as ocupações, vou dar esse exemplo, a prefeitura impediu a ligação de água, luz e esgoto nas comunidades, porque não fez. Inclusive a gestão do Calil era uma das que menos fez, até a do Márcio Lacerda nesse aspecto, que foi um do grande inimigo das ocupações. O Ara estava aí no período que a gente fez o enfrentamento lá da Isidora, por exemplo, ela viveu a parte disso, a própria Eliana Silva, Dandara, e o Márcio Lacerda foi um dos principais inimigos das ocupações, mas debaixo do governo dele nós conseguimos, por exemplo, começar a ligação de água, luz, tanto na Eliana Silva, Camilo Torres, Irmã Dorothy, está falando de 3 ocupações, e mais a Dandara. E na gestão do Calil isso está extremamente difícil. E eu estou falando isso porque também, ao mesmo tempo, as obras de infraestrutura também não são feitas como se deveria. E aí, nesse problema das chuvas, eu quero lembrar ele, antes da pandemia, nós tivemos um caos aqui em Minas Gerais, foi um dos lugares, mas no Espírito Santo também, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então o povo é catástrofe atrás de catástrofe, né? Sofrendo as consequências da falta de investimento público, porque o problema não foi a chuva é ótima, linda, tem que comemorar que está chovendo muito, mas a falta de investimento. Então, a gente brinca aqui que existe a área de risco e a área de rico. E qual é a diferença, né? O mesmo solo, as mesmas condições geológicas existem aqui na região do Barreiro, onde sofreu muito com essas chuvas, e existem também no Buritis, né? Em bairros com alto investimento, inclusive público. Eu não vou achar que os ricos ali que investem
naquela região, não. São investimentos públicos, de financiamento público para fazer aqueles prédios, recebem dinheiro, inclusive, do BNDES, no Vale do Sereno, né, que é na entrada de Nova Lima, tudo ali é filito, que é muito essa estrutura de terreno que tem aqui no Barreiro também. Aqui cai e lá não. Por quê? Pela falta de investimento. Então, era necessário que a prefeitura e o governo do estado direcionassem a maioria dos recursos para que essas áreas deixassem de ser áreas de risco ou não se tornem área de risco. O problema é que demora-se tanto para fazer a urbanização, tanto tempo para entrar, tanto tempo para resolver, sempre em cima do discurso da burocracia, que não se resolve. E mesmo quando a gente atinge a burocracia que eles exigem, porque no caso do plano diretor, as ocupações, em especial o MLB, mobilizou centenas de moradores das ocupações durante 4 anos de tensão, de luta, e tivemos que ocupar a Câmara, né? Na prática, nós somos milhares para a Câmara, e a votação foi feita debaixo de pressão do povo pobre. Foi assim que aprovou o plano diretor esse ano passado, aqui em Belo Horizonte, e no plano diretor está previsto a maioria das ocupações. Então, ele já começou, inclusive, a valer nesse ano, e até hoje não se agiu assim. E é uma coisa absurda, não sei se vocês sabem, nesse período que sempre se fala que não tem dinheiro, a CEMIG e a Copasa, que são as empresas públicas aqui, tanto de energia quanto de saneamento, e assim como no Brasil todo, elas têm verba, inclusive federal, para fazer ligação, porque é um investimento que retorna para eles depois, porque as pessoas vão começar a pagar e lá está previsto curso que vai repor o que eles investiram. Então, cada pessoa que paga a conta de água e luz tem uma parte desse recurso que é destinado para ligar para quem não tem. Então, é possível. Eles têm recurso para fazer, já poderia ter ligado todas, mas não se liga por burocracia. A prefeitura segura e impede de fazer. E, claro, a gente sabe que tem interesse eleitoral nisso também, porque fica a conta gotas dando as coisas, e isso é voto, no final das contas, né? Então, é muito grave essa situação que acontece, e eu estou falando aqui em forma de denúncia, porque esse problema das chuvas que aconteceu, aí ficou mais latente o abandono, porque nas ocupações assim, foi muito grave, casas caindo, estrutura das pessoas perdendo tudo e perdendo porque houve omissão, que a prefeitura não agiu quando tinha que agir antes e impedir que isso acontecesse, né? Então é absurdo, no bairro dos pobres, e aí isso não foi uma problema só nas ocupações, porque a gente atuando em periferias aqui, vou dar o exemplo do bairro Betânia, né, que sofre lá com o Ribeirão Arrudas inundando há anos, isso são décadas que acontece isso. Aconteceu de novo, né, as chuvas foram muito fortes, aconteceu de novo, as pessoas perderam tudo. E o que eu vi de ação? Que eu estava lá dia 19 de janeiro, você vê a velocidade do Estado. O povo pegou as coisas que tinha perdido, jogou na Avenida Tereza Cristina, que está em frente, a casa deles, em frente o Ribeirão, colocaram na rua e tacaram fogo para protestar contra o abandono que eles estavam sofrendo. E aí, Luara, não chegou assistente social nessa hora, não chegaram médicos, não chegaram psicólogos para tratar daquelas pessoas, das crianças, né, dos mais idosos que perderam tudo. Chegou o batalhão de choque da Polícia Militar para reprimir, jogar quilos de bomba de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, bala de borracha contra o povo que estava protestando contra o abandono do próprio Estado, entendeu? Então, assim, eu falo com muita indignação porque é um absurdo o que isso que está acontecendo. Isso é um problema nacional, ele não está focado só aqui. E estou dando exemplo que as estruturas para contenção das revoltas, elas estão montadas. Tem um aparato militar extremamente montado e ele não é para garantir segurança de ninguém no Brasil. Então não tenhamos ilusão, e nem de classe média. Isso é para garantir o status quo que está aí, para garantir os ricos se manterem do jeito que estão, mantendo o Brasil atrasado, o Brasil do jeito que está, os pobres sofrendo como sofre há 500 anos. Então, são exemplos que eu vi assim, de coisas absurdas que a gente vive, e acontece o problema, porque você vê também que democracia é essa que a gente vive. Porque onde caiu as casas, tanto aqui em Minas, no Rio, no Espírito Santo, eu lendo as matérias, reparem, as pessoas que são entrevistadas que perderam tudo.
quase todas elas tinham avisado antes, elas sabiam que ia cair. Elas procuraram órgãos públicos, elas falavam, olha, lá vai cair, lá na minha casa, o morro vai descer. Só que elas não são escutadas, não existe mecanismo para que elas sejam escutadas. E elas morrem. E elas não saem de lá, e geralmente elas são culpabilizadas pela grande imprensa, por elas não ter saído. Ia sair para onde? E sair para a rua com seus meninos? Entendeu? Elas preferem ficar e morrem. Entendeu? E morrem por omissão. A culpa disso é o Estado, é a Prefeitura, é o governo federal, que inclusive cortou verbas. Vários investimentos, inclusive para contenção de desastres naturais, foram cortados nos últimos anos, e aí as pessoas morrem. Esse é o resultado desse sistema. E aí, eu falo isso aqui, no caso de Belo Horizonte, porque tem-se, inclusive, gente de esquerda que fica falando que o Calil é muito bom, né? Eu dou esse exemplo para as ocupações, foi péssimo. Para as periferias, muito pouco se fez, porque parou-se com trabalhos importantes também de regularização, de urbanização de vilas e favelas. É muito lento e mal organizado isso hoje. Isso é parte de política habitacional. E, para terminar, não existe política habitacional em Belo Horizonte. Isso aí também é outra coisa que não é falada. E como é que uma prefeitura, que ela, pela Constituição, ela é responsável, né? Não estou falando aqui devaneio, ela é responsável pela política habitacional. E BH é vanguarda, sempre usou recursos do Tesouro Municipal para fazer moradia, coisa que quase nenhuma prefeitura no Brasil se fez. Tem uma experiência fantástica aqui de trabalho, e parou tudo. Desde o Márcio Lacerda para frente, não existe política habitacional em Belo Horizonte, não se constrói casa, mas a gente sabe que política habitacional não é só construir, é aproveitar o que está pronto. E nós temos muitos prédios, uma infraestrutura gigante nessa cidade parada, atendendo a especulação imobiliária, e não é usada. Nesse período de pandemia, você vê que uma parte disso podia estar colocando as famílias pobres, a população em situação de rua para morar. Então, esse problema da propriedade privada, ele é um problema gravíssimo que nós temos que enfrentar, e o prefeito não tem coragem de enfrentar, não enfrenta, até porque ele é rico também, ele é parte das classes dominantes. Então, ele, apesar de ter um discursozinho que às vezes aparenta que é um cara que está preocupado com o povo, mas na prática ele fundamentalmente mantém a estrutura como está, com pequenas migalhas, né? Que essas cestas básicas que foram oferecidas são migalha, perto da estrutura de como é rica a cidade de Belo Horizonte, isso é migalha. E, por fim, o Zema, que é o desastre, né? Ele segue a política do Bolsonaro, mas ele é fraco, ele é, inclusive, mais fraco ainda que o Bolsonaro, perdido, né? É um grande empresário. Então você vê como é que são esses representantes, grandes empresários, né, que assumem espaços governamentais, né? Um exemplo é o Zema, altamente autoritário, de povo, né, racista, machista, né? É uma elite, assim, desculpa o termo aqui, de merda, né? E esse Zema é um representante, ele está lá preocupado em atender as mineradoras, em atender as grandes empresas, e não tem política nenhuma para o povão aqui no estado de Minas Gerais. Cesta básica, eu não vou falar nem cesta básica, os filhos de quem estuda em escola estadual, por exemplo, né, podia ser feita, várias medidas podiam estar sendo tomadas de uso dos espaços que estão ociosos, como eu já disse aqui, de prédio, enfim, uma infraestrutura imensa, um estado riquíssimo, e o povo se lascando aqui em Minas Gerais. O problema das chuvas também foi muito forte, e a ausência de ação do governo estadual também foi muito pesada aqui, né? Então, eu queria ressaltar isso. Aí, não sei se eu me alonguei muito na resposta, mas é isso. Léo, antes da gente entrar para a próxima pergunta, inclusive eu queria complementar a sua fala colocando o seguinte aspecto, né? A gente está vivendo uma era da apolítica. Então, aí você tem, a nível federal, o Bolsonaro, que, apesar de ter ficado 30 anos no Congresso, todos os filhos dele dentro, né, do parlamento de alguma forma, e mesmo assim fez uma narrativa de apolítico. Para além disso, a gente tem a nível estadual, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que faz exatamente o mesmo recorte, né, um empresário, apolítico e tudo mais, e o Calil,
O prefeito de Belo Horizonte também não seria diferente no momento atual, também fez a mesma narrativa. E essa narrativa, ela é perigosa, porque coloca o Estado como... O Estado, ele não é mais possível de ser... Como que eu digo? O Estado, ele já não existe com a força e a respeitabilidade de que se deveria ter. Então, a iniciativa privada, ela sempre toma a frente, né? Ela vem tomando a frente nesse momento histórico em que o neoliberalismo está atuando no Brasil. E aí, eu queria te dar um exemplo, por exemplo, da minha vivência. Eu trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte e lá a gente acompanha a Comissão de Trabalho, os direitos trabalhistas, né, dos servidores de Belo Horizonte. E aí você tem, por exemplo, os próprios servidores da Urbel se queixando de não ter infraestrutura disponível, de ser apenas uma equipe para rodar Belo Horizonte inteira, inclusive as ocupações urbanas, né? Para fazer esses estudos nas ocupações urbanas. Quando teve agora as chuvas em Belo Horizonte em janeiro, que foi aquele caos que morreu muita gente, claro, muita gente pobre, os próprios trabalhadores da Urbel se queixaram, porque eles não tinham disponíveis para acompanhá-los nessas visitas às ocupações, psicólogos, não existia essa infraestrutura, nem para os próprios trabalhadores, que também muito explorados, também ganham muito pouco, enfim, isso é outra questão. E só chega às ocupações um órgão, né, que é a Polícia Militar ou a Guarda. Então essa é a nossa realidade. E aí, puxando para esse lado da falta de Estado, né, que é uma realidade que a gente tem vivido ultimamente, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa falsa dicotomia entre saúde versus economia. Ou seja, é uma narrativa proposital em que coloca que, nesse momento de pandemia, o trabalhador ou ele pode sair de casa e ir trabalhar e garantir o seu ganha-pão, ou seja, uma visão econômica, ou ele fica em casa e garante sua saúde, mas deixa de ganhar dinheiro e morre também da mesma forma. Ou seja, o povo pobre só tem essas duas opções, que é uma narrativa muito cruel, porque tira o Estado do centro desse debate, né? Tira o garantismo, tira a opção de um Estado forte que vai conduzir esse povo para que ele se mantenha saudável. Então, eu queria ouvir de você como que está esse debate nas periferias. As pessoas estão conseguindo entender que há obrigação do Estado, nesse momento, de colocar o mínimo para as pessoas em vulnerabilidade, ou as pessoas só acreditam que elas, por si só, precisam correr atrás para que a economia continue andando, que é o projeto do Bolsonaro. Como é que está isso aí para você? Ligando, né, com essa primeira parte que eu falei da situação de vida também, né, eu comecei a falar um pouco disso, o povo nas periferias e nas favelas, vilas e tal. Primeiro que as casas são pequenas, né? Então já tem um problema concreto que esse isolamento social para quem mora em periferia ele já é complexo. Assim, vamos dizer que não existisse nenhum discurso contrário, né, ao isolamento, ainda assim, na prática, isso é extremamente difícil assim, de ser garantido, as condições sanitárias, a falta de água. É um exemplo concreto, assim, se falta muita água, mesmo em lugares onde está regularizado, vou dar esse exemplo aqui, por exemplo, onde eu moro, Helena Silva, faltou água na semana passada por 2 ou 3 dias, né? 2 dias, depois voltou numa madrugada, voltou de novo, aí fizemos uma denúncia, saiu na Globo, né? Um órgão de imprensa grande ali, aí voltou. Se regularizou, no outro dia passou, pelo menos até agora não faltou água de novo, mas na região aqui da Vila Pinto está faltando. Enfim, esse problema foi relatado por muitas comunidades, no Morro das Pedras, foi relatado na Serra, enfim, e país afora, né? Favelas no Rio de Janeiro, Complexo do Alemão, por exemplo, faltando água. Então, isso torna extremamente difícil a situação, esse enfrentamento, né, ao corona. E a gente tirou uma política de fazer o seguinte, não ignorar o vírus, porque é um problema, é uma pandemia, né? Enfim, as pessoas morrem, né? Inclusive não são só idosos, né, acima de 60, mas pessoas
relativamente saudáveis estão morrendo também, exemplos disso mundo afora. Então, a gente não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, não ignorar a classe trabalhadora. Porque também tem um outro problema, que mesmo se o discurso do isolamento não acontecesse, boa parte do nosso povo, fruto das políticas que foram feitas, e aí tem responsável, né? Se mexeu, se fez a reforma trabalhista, por exemplo, que ela acabou com, praticamente ela tornou muito difícil você ter vínculo formal no mercado de trabalho hoje, né? Você tem carteira assinada. Então chegou ao estágio de quase 70% da mão de obra no Brasil ser sem vínculo empregatício nenhum. Então, aí nessa hora que você vê o caos que isso significa, porque as pessoas não têm proteção social praticamente nenhuma. Para agravar, se fez a reforma da Previdência, né? Que aí é outro problema grave, porque se ataca um sistema também de proteção importantíssimo. Então, na prática, fruto dessas políticas desses últimos tempos, tornou a classe trabalhadora totalmente frágil para ter condições de responder esse problema, né, concreto que a gente está vivendo agora. E o discurso do Bolsonaro de gripezinha é um discurso genocida, como foi falado nos meios de comunicação e também nas redes sociais, né, pelas organizações populares, e você vê isso na prática. Ele influenciou milhões de pessoas a subestimar o vírus. Isso a gente está vendo, inclusive nas periferias, essa situação está muito séria. E a nossa atuação vem sendo no sentido de conscientizar, de mostrar exemplos, né? Em Guayaquil, por exemplo, no Equador, a gente viu as pessoas queimando corpos nas ruas, né? Porque houve um discurso oficial, inclusive, de subestimação do vírus, e a gente viu isso na Itália também, né? E imagine aqui no Brasil, né? Acho que na situação do Equador está mais próxima da nossa aqui, e o sistema de saúde do jeito que está, as condições sanitárias, então é muito grave, assim, muito grave, né? E eu acho que essa crise coloca em xeque o discurso neoliberal. Eu acho que é muito importante, porque você deixa a mão invisível do mercado, que é o discurso desses liberais, agir agora, né? No período de pandemia, né? Mantém os cortes da educação e saúde, né? Aquela PEC do Temer, que cortou os investimentos por 20 anos em saúde e educação, mantenha isso agora, inclusive do ponto de vista da saúde, né? Continue acabando com os direitos do povo, carteira assinada, enfim. Então, acho que esse período ele coloca para a gente, para a esquerda, aquela que não se vendeu, que defende os princípios históricos, nós precisamos colocar nossa pauta na rua, com mais efetividade. Eu falo isso porque nunca foi tão atual a economia planificada, né? O controle sobre a produção privada do Estado, inclusive, porque nesse período, né, não deveria, a gente tem meios de produção, né, infraestrutura suficiente. Em gel, esse é um problema que em outros países pode não ter infraestrutura, aqui tem. Era possível não faltar para ninguém no Brasil, mas começou a faltar já, porque o controle da produção da indústria não está na mão do Estado, não é planejado, né? Por aí você vai vendo outros problemas. Era possível construir mais equipamentos de respiratórios, né? Era possível destinar mais leitos, construir mais hospital, o Brasil tem infraestrutura para isso, tem tecnologia para isso. O que impede? A desgraça, desculpa, o tema aqui da propriedade privada, né? Do lucro acima da vida, isso impede disso acontecer. Então, acho que essa reflexão a sociedade precisa fazer a partir da ação da esquerda. Nós precisamos levantar uma grande campanha de denúncias, de agitação e de propaganda das nossas ideias, né? E isso não é coisa devaneios, né? É possível estabelecer um tipo de sociedade que isso seja organizado a favor da vida, né? O controle da propriedade privada que eu estava falando aqui, se o hospital privado tem os leitos e o povo pobre precisa, isso está dentro da Constituição, isso não é uma medida socialista, mas então requisita o hospital privado, mas o certo era não ter hospital privado, era todos serem públicos, ter grandes investimentos, que o Brasil é rico suficientemente para isso, e as pessoas terem SUS muito bom para todo mundo, né? Você vê que, vou dar um pequeno parêntese aqui, no caso de Cuba, que fala-se muito pouco,
é a melhor medicina, está entre as melhores medicinas do mundo, inclusive do ponto de vista tropical, que são as condições mais da nossa América aqui, o sul, central, enfim, é a melhor medicina do mundo para essa realidade que a gente tem. E lá o povo não está em pânico, porque tem um grande sistema que vai garantir condição dele ter tranquilidade, dele ser atendido. Então, uma medicina que, inclusive, é feita com base, como eles têm um embargo econômico imenso e impede eles de ter acesso a vários materiais importantes, eles têm uma tecnologia alternativa que resolve o problema. Então, exemplo, se você não pode comprar álcool em gel, pega 2 colheres de água sanitária, dilui de água e pode molhar a mão. Tem um efeito colateral que você pode ter a mão um pouco ressecada, mas você mata os vírus, né? E eles fazem isso há anos, eles não têm epidemias, né? Há anos, há décadas. Eles usam técnicas alternativas, máscara, por exemplo. Agora o Ministério da Saúde liberou, mas Cuba já faz isso há décadas, máscara de pano. E aí você lava e reutiliza, porque eles não têm como ter material descartável o tempo todo. Então, você vê que a superioridade do socialismo, das ideias da esquerda, é muito grande porque ela é baseada na vida. Então, coisas muito simples são utilizadas para resolver problemas complexos, né? E se resolve. Existem métodos para resolver. Então, por mais que esteja sendo bem avaliada essa ação do Ministério da Saúde, mas na prática estão todas pautadas ainda em políticas que atendem principalmente, porque eles foram educados assim, a atender o grande capital e não o povo. E aí eu queria só rapidamente também falar de outras medidas que eu acho que são importantes, como, por exemplo, a estatização. Aí eu falei no caso de hospitais, mas também de empresas estratégicas da economia que vão ser fundamental para o povo não sofrer mais, né? Taxação de grandes fortunas, está se falando aí. Vamos tomar um cuidado, porque é o seguinte, essa bolsa, essa renda básica, né, de R$600, pode chegar até 1.200 quando for uma mulher a renda, né, de família e tal, mas vamos ter um cuidado, porque é o seguinte, claro que tem que ter o pagamento imediato, as pessoas precisam, e é migalha ainda, porque podia ser bem mais, podia ser pelo menos um salário mínimo, mas reparemos que eles vão tentar jogar a conta, depois da pandemia, nas costas nossas, da classe trabalhadora, né? Vão dizer que o rombo aumentou ainda mais, mas é o seguinte, se taxasse grandes fortunas, que é a coisa que está prevista na Constituição, só por mês dava para arrecadar mais de 100 bilhões de reais, né? Que é muito mais do que está sendo anunciado para a renda básica, né? A suspensão e auditoria da dívida pública é outra bandeira histórica da esquerda, e está na Constituição também, não é um negócio assim, é coisa realizável, é possível de ser realizado, e segundo a Auditoria Cidadã, que é o grupo mais sério, na minha opinião, que estuda esse tema, é quase R$1 trilhão, é mais de R$1 trilhão por mês, por ano, com pagamento de juros e amortização. Tem uma polêmica no campo da esquerda. Tem gente de esquerda que vai se basear nos dados dos economistas burgueses, em sua maioria, que dizem, inclusive dos meios de comunicação, que é diferente, é menos. É quase 400 bilhões por ano de pagamento de juros e amortização. Então, vamos dizer que então os economistas burgueses que estão certos, são bilhões, isso é 4 vezes o orçamento da saúde no ano. Então é muito dinheiro, tem de onde tirar. Só falei aqui de taxação de grande fortuna e suspensão do pagamento da dívida pública. Já tem recurso para resolver grandes problemas do país, fora as reserva internacional que o Brasil tem, que são para atender grandes especuladores, não é para resolver o problema do nosso povo. Então, assim, gente, tem alternativa. Acho que essa questão é muito importante, né? Tem alternativa. E aí eu acho que a gente tem um papel muito importante nesse processo de mostrar para as pessoas isso, né? Enfim. Exatamente, Léo. Na verdade, falta só vontade política, né? Mas a gente também não pode esperar a vontade política do nosso governo atual. Eu achei muito importante você citar aqui Cuba, porque os cubanos, para além de terem sido forjados, né, numa educação popular e numa medicina preventiva,
isso deixa eles menos ansiosos nesse momento histórico, né? Eles são forjados num outro tipo de sentimento de dignidade, de humanidade e de prevenção das coisas. Isso deixa eles, com certeza, mais bem preparados emocionalmente para esse momento. E aí, ainda nessa toada, eu queria te perguntar aqui no caso do Brasil, mesmo na atuação da pequena burguesia, enfim, de uma outra parcela da população, você tem sentido uma maior solidariedade entre as pessoas nesse momento? Como que vocês aí do movimento têm enxergado isso? Mas no sentido de que a gente tem sentido um pouco de aumento dessa solidariedade, mas a gente fica em dúvida se isso vai para frente depois que acabar a pandemia, sabe? Se a gente descola só do momento de solidariedade pela pandemia, por conta da pandemia, ou se a gente caminha, de fato, para melhores condições de direitos e garantias para as pessoas pobres, né? Não sei se vocês enxergam nesse momento uma forma da gente avançar enquanto esquerda, né? Enquanto diálogo para garantias do povo pobre, né? Vocês acham que, a nível mundial, a gente caminha mais para a esquerda ao final de tudo isso? Eu acho que é uma oportunidade da gente sair mais forte, que as nossas ideias tenham mais peso junto a milhões de pessoas, de bilhões de pessoas no mundo. Esse é um momento, porque nos momentos de grandes crises que a esquerda historicamente avança, né? Tem gente que vê esses momentos como de uma forma depreciativa, né? Desde do processo da crise já de 2008 para frente, né? Os avanços da extrema-direita, do fascismo no mundo. Então tem gente que acaba vendo isso de forma a entrar em depressão, né? A perder a perspectiva, mas nós temos que lembrar que nesses momentos que eles é um momento de acirramento da luta de classe, então eles vão ter avanço e nós também. Nós não podemos esquecer que do lado de cá tem também ações concretas acontecendo, embora elas são muito mais complexas de ser realizadas, é óbvio, porque quem está no poder são as classes dominantes ricas, né, por vezes, historicamente. Então, para que hajam avanços do lado de cá, é sempre mais lento, mais difícil, mais demorado, e às vezes ele é bem subterrâneo, não dá nem para ver diretamente, só quem estiver atuando que vai conseguir observar bem que as coisas não estão tão ruins como se anuncia. Uma das questões que a gente está observando nesse período é que a solidariedade entre as pessoas do nosso povo, do povo brasileiro, é muito grande. Ao contrário do que se diz, não é um individualismo que é o central, principalmente nesses momentos. As pessoas se ajudam, elas estão se unindo, inclusive nos bairros populares. Acho que esse exemplo está acontecendo, mas no geral assim, a gente está vendo muita solidariedade. Muita gente, inclusive, a fim de fazer alguma coisa, não sabe o que fazer. Então, nesse sentido, que nós da UP e os movimentos que compõem a construção da UP, o MLP, a Olga Bernardi, o JR, o MLC e os demais pessoas que estão no processo de construção, o que a gente vem debatendo? Que é preciso lutar debaixo de qualquer situação. A gente tem que aprender a lutar debaixo de qualquer situação. O que nos ensinam nossos mestres, nossos e nossas mestras da luta popular histórica no Brasil, é isso. E no mundo, é isso. Que, dependente da condição que você tiver, vamos dizer assim, debaixo do nazismo na Alemanha, debaixo do nazifascismo na Europa, conseguiu-se lutar. Era possível organizações sociais se organizar e lutar. Tanto lutaram que derrubaram essas ditaduras sangrentas que tinham o objetivo de destruir uma parte da humanidade e a esquerda propriamente dita. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: nós entendemos que quarentena não é sinônimo de imobilismo, então nós podemos atuar. E estamos desenvolvendo técnicas de como atuar. A primeira, não é possível fazer aglomeração, então é mais difícil, não tem como fazer atos. Né? O ideal é que a gente tivesse condição de botar milhões de pessoas na rua, isso não é possível. Mas existem técnicas de luta alternativas. Os panelaços que aconteceram são muito importantes. Tem gente que fala que isso é coisa da direita, não estudou história. Mesmo que o panelaço vem de esquerda, vem do povão. O povão, quando estava vivendo, por exemplo, década de 70, o
período começou a ter fome no Brasil, as pessoas pegavam a panela vazia dentro de casa e iam para a rua bater a panela. Então isso é forma de luta do movimento popular. As mulheres, inclusive, foram vanguarda nisso. Eu estou falando isso aí para a gente lembrar que nós que lutamos não podemos negar nenhuma forma de luta. Elas são adequadas ao momento. Então, panelaço é um negócio importante. Mas, além disso, os profissionais de saúde não atuam no meio da pandemia, em contato com o povo, é possível a gente ter os EPIs também e a gente ir para o meio do povo. Tanto que a gente está fazendo isso. Ontem eu estava na rua, estou indo quase todos os dias, e até onde eu sei não me contaminei, porque o risco existe, com o profissional de saúde existe, por que não existiria com a gente? Agora, quem tiver essas condições mínimas de saúde e tal, e coragem para agir, pode também. A gente está montando equipes país afora, com pequenos números, 2 pessoas, e de incursão para organizar a solidariedade no meio do povo, porque nós não podemos deixar o povo pobre das favelas, das vilas, das ocupações abandonado nesse período. Então, a gente acha que tem que atuar também no meio do povo. Nós não podemos deixar ficar só no nosso isolamento e o povo sofrendo. Agora, tem gente que não vai poder sair. Então, vai ajudar de várias formas. Vocês estão ajudando aqui agora. Esse programa vai chegar em muita gente. Então, também é forma. Tem meios de atuar pela internet, né? As lives que estão acontecendo. Então, não estou também colocando que uma luta é maior do que a outra, mais importante que a outra. Atuar de dentro de casa é possível. Né? Tem várias formas de fazer isso e nós estamos debatendo e colocando em prática essa questão. Além disso, paralisações em empresas, em setores dos trabalhadores e trabalhadoras, como, por exemplo, do telemarketing, nós fizemos vários países afora em defesa da vida. Né? As pessoas sendo colocadas em situações muito complexas, né? Que colocavam a vida delas em risco, e a gente fez várias paralisações, estamos incentivando isso a acontecer, né? E o tema central é a defesa da vida daquela categoria. Fizemos também com trabalhadores de limpeza urbana, em outros setores, por exemplo, da indústria, né? E com isso, trabalhadores de setor estratégico que não pode parar, aí passaram a ter EPI, enfim, então a classe trabalhadora precisa lutar pelos seus direitos de forma permanente, né? Nós não podemos parar, e o problema é que essas crises, elas costumam paralisar uma parte nossa, e aí a gente até conseguir dar a resposta, as classes dominantes se rearticulam. Que é importante lembrar que esse discurso neoliberal, ele fale nesses momentos, mas eles retomam o discurso, até porque eles têm todas as máquinas, as condições de rearticular o discurso e colocá-lo de novo em pauta. Então, nós temos um papel, né, que é preparar as condições para que, pós esse período de pandemia, a luta pelo fora Bolsonaro ganhe milhões de pessoas para ir para a rua. Então, no momento, o fora Bolsonaro, o que a gente acha que é o central? É possível fazer impeachment agora? Não há correlação de força, por quê? Porque não tem gente na rua, o Congresso Nacional é totalmente reacionário. Como é que um Congresso Nacional daquele vai aprovar um impeachment? Com o povo na rua, com milhões de pessoas pressionando o Congresso. Como foi os outros processos? Até o que a direita venceu, que foi um golpe institucional, mas o golpe só andou porque tinha gente também na rua, e uma estrutura do imperialismo, né? Toda articulada para poder tirar a Dilma, que não cometeu crime nenhum. Nós sabemos, foi um golpe. Mas mesmo ali houve mobilização social popular, e a da esquerda não estava forte o suficiente para fazer o enfrentamento, senão não tinha caído. E não se articulou também. Evidentemente, quem estava na frente não convocou o povo com a determinação devida para poder resistir e entender que era um golpe. Agora, isso é uma questão central. Agora, desgastar o Bolsonaro nesse momento, continuar a campanha do Fora Bolsonaro pelos vários meios possíveis, é o central, né? Porque aí, saindo desse processo de pandemia, condição para colocar o povo na rua, os milhões. Acho que isso é uma questão importante. E, por fim, a gente se preparar para a gente não ser dilacerado nesse momento, para a gente sair mais forte ao final da pandemia. Eu não estou falando só de otimismo, não, mas eu falo também. Quem luta tem que ter clareza de que a moral da nossa tropa tem que estar elevada. Então, nós não podemos admitir ficarmos para baixo nesse momento, embora isso vai acontecer.
E aí a gente tem que ter um grau de unidade muito grande, inclusive de cuidar da saúde mental de cada um nesse momento, que abala muita gente. Inclusive quando a gente vê gente, porque infelizmente as condições como estão colocadas, nós estamos entendendo que vai morrer ainda muita gente, pelo menos se o problema que está sendo anunciando, ele chegar com a força devida, ao que tudo parece vai acontecer isso aqui no Brasil, está aumentando o número de pessoas que morrem, e isso chegar com força nas periferias, vai morrer muita gente. Então nós temos que ter uma capacidade de, primeiro, enfrentar o vírus para que morra o mínimo de pessoas possíveis. Então essas ações que a gente está fazendo, também esses dias a gente está começando em algumas comunidades a rodar até com carro de som, porque a desinformação, esses meios de comunicação, os grandes meios de comunicação estão mais criando pânico, terror nas pessoas, assim, e é tanta informação ao mesmo tempo que fica difícil das pessoas entenderem bem o que devem fazer. Então, nós estamos rodando com carro de som em algumas comunidades e vem sendo muito positivo isso. Então, é lutar contra o vírus mesmo, assim, das condições de não morrer de fome e evitar com isso, e para que as nossas organizações sociais, a nossa força social esteja maior pós-pandemia. Então, olha que coisa muito doida, né? Esse cara está falando que debaixo dessas condições que nós estamos, a gente sai mais forte do lado de lá. É possível. Inclusive porque esses governos estão desgastados. Milhões de pessoas enxergam que eles não atendem o que é central nesses momentos de crise. Então, a gente precisa criar, no meio do caos, as condições da superação dele. Ele vai sair dele mesmo, vai sair de outro lugar. Não vai ser outro povo. Inclusive, por fim, nisso, vamos ter muita humildade no tratamento com o nosso povo. O povo, inclusive uma parte dele que votou no Bolsonaro, não é um bando de idiota. Foi uma máquina, contratação de mensagem, inclusive com dinheiro do imperialismo, né, fora do país. O Departamento de Estado norte-americano participou diretamente, jogou para que milhões acabassem concordando, mas teve fraude, teve esquema para poder fazer com que o Bolsonaro vencesse. Não nos esqueçamos. Agora, esses mesmos que votaram no Bolsonaro vão derrubá-lo. Esses que não são fascistas, que é a maioria esmagadora, né, do povo. Então não vamos esquecer. E 89 milhões de pessoas, que a maioria não votou no Bolsonaro, e estão aí, indignados. Então a gente tem uma base social imensa. Então vamos tratar o nosso povo como a gente deve, com respeito, entendeu? Entendendo que ele não é um bando de idiotas, são pessoas que pensam, que raciocinam, e elas não estão tão dispostas em alguns momentos a ir aos milhões com a gente, porque não confiam em boa parte das organizações de esquerda. Nós temos que ter consciência disso, né? Não ser arrogante é uma parte. Esse é um problema concreto. Houve uma traição e uma parcela não acredita mais no que está aí. Então, para a gente ganhar a confiança desse povo, demora um pouco. Não vai ser uma coisa que vai ser feita de um dia para o outro. Agora, é necessário que a gente tenha essa paciência e, ao mesmo tempo, essa determinação para ganhar o nosso povo, para superar esse momento difícil e a gente, sim, ter muita força pós-pandemia. É muito bonito, né, Léo, te ver falar dessa alegria nesse momento tão triste, né? Muitas vezes quando a gente está só, a gente se sente só, fica mais difícil mesmo passar por uma coisa de uma gravidade desse tamanho. Mas quando a gente olha para o lado, tem uma companheira, olha para o outro, tem um companheiro, quando a gente tem um horizonte político a seguir, né, e uma organização política por trás, enfim, quando a gente tem sonhos e utopias, as coisas realmente ficam mais leves, não mais fáceis, mas talvez mais leves, né? E aí, nesse sentido, a gente está acompanhando, já que vocês têm feito algumas ações, e a gente gostaria de deixar aqui disponível. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações, né? Seja na distribuição de cestas básicas, arrecadação financeira, enfim. A gente vai deixar depois nas redes do Politiquejo também disponível todas essas informações para quem ajudar, então, para quem quiser ajudar. Então, se você quiser e puder deixar para a gente aí explicar para as pessoas como ajudar, né, as ocupações urbanas em Belo Horizonte, como se colocar disponível, como ajudar financeiramente, a gente também abre esse espaço para isso. Olha, assim, o que a gente está fazendo, né, nesse período? A gente está fazendo uma campanha que é o central, assim, que a gente está fazendo, o MLB,
principalmente está fazendo isso, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Eu faço parte também, está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e materiais de higiene. A gente já conseguiu, desde o início da pandemia, né, que ela chegou aqui no Brasil, na semana posterior, a gente já começou a fazer o trabalho, a gente já conseguiu atender só aqui, em Belo Horizonte, região metropolitana, quase 1.000 famílias, né? Inclusive garantindo cesta básica. A gente no início tinha 12 ia conseguir cesta básica para cada um, e a gente está conseguindo. Só ontem distribuiu 200 cestas, isso foi quase 4 toneladas de alimentos que a gente conseguiu distribuir, inclusive com uma parceria com uma ONG chamada Amigos de Minas. Então tem muitos parceiros que estão vindo junto com a gente, então não é só o movimento tem uma rede própria que está conseguindo arrecadar, e parceiros que estão vindo. Inclusive, quem tem dúvida de como ajudar, pode nos procurar, porque nós temos os caminhos para chegar em quem precisa. Porque não basta só você querer ajudar. Aí como é que chega nas pessoas? Como é que você sabe quem precisa mesmo? Porque dentro das comunidades vai ter gente que tem mínima renda, condição básica, né? Pelo menos que não está passando fome, não tem o risco de passar fome amanhã ou depois, ou semana que vem. E a gente conseguiu organizar um cadastro que a gente tem um controle mais organizado de quem realmente que a situação é muito grave. Então a gente tem um controle, por exemplo, quem está para passar fome nos próximos 2 dias, a gente tem isso. Então a gente vai atender esses primeiro, né? Porque tem gente que vai ter arroz e feijão. Olha a situação, então, para vocês terem uma noção do que a gente está vivendo. Tem gente que tem arroz e feijão, então segura. Aí a gente resolve primeiro que vai passar fome daqui 2 dias, que as latas estão tudo vazias, está acabando, vai passar fome hoje, então a gente atende, e aí 2, 3, 4 dias depois, aí vai indo, atendendo os demais. Então a gente conseguiu organizar um banco de dados a partir do trabalho que a gente já tinha anteriormente para fazer isso, e está dando certo, né? Muita gente está conseguindo ser beneficiada com isso. E aí a gente lançou uma vaquinha online, né, plataforma chamada vaquinha.com.br. O endereço nosso é vaquinha.com.br/vaquinha/rede solidária do NLB. Se você for lá no site vaquinha.com.br, você também pode procurar NLB. Vai na procura do site NLB. Ou vai no Google da vida e vai lá, Vaquinha NLB. E aí clica lá que vai aparecer a nossa campanha. Aí nos ajude lá, né? Uma campanha de ajuda financeira. A gente pretende arrecadar R$100.000 em um mês para a gente conseguir dar continuidade. A campanha pretende chegar a 5.000 famílias. Então é 100.000 por mês, durante 3 meses. A gente vai conseguir atender mais de 5.000 famílias. Então, pedir o apoio de todo mundo. A campanha largou bem, ela começou ontem, 12h30. No caso, eu estou falando aqui do sábado, 12h30 que começou a campanha. E a gente, nas primeiras 24 horas, já estamos em 3% da meta. E tem vários boletos que foram emitidos, que só caem amanhã. Então, a gente deve passar de 5% já nas primeiras 36 horas de campanha. E aí, quem puder ajudar, é muito importante. Agora, quem quiser doar diretamente alimentos, pode também, tem 2 pontos de recebimento em Belo Horizonte. Tem na rua Rio de Janeiro 109, que é no centro, que é uma ocupação de um prédio chamado Carolina Maria de Jesus, a ocupação. Então pode ir lá, que tem gente de plantão o dia inteiro. E também pode ir no Barreiro, na creche Tia Carminha, que é dentro da ocupação Eliana Silva, que o endereço é Avenida Perimetral, número 169, é o endereço da ocupação. Chegando na porta da ocupação, só perguntar onde fica a creche. Não tem outra creche dentro dessa ocupação, Eliana Silva. E na creche também tem gente de plantão o tempo todo. A gente tem um banco de alimentos nessas 2 ocupações, que dessas é direcionado para a região metropolitana. Então, eles que estão necessitados. Se você é alguma família também que precisa, ou conhece alguma família, entre em contato com a gente, inclusive através das nossas redes também. Você pode procurar o NLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, no Facebook e também no Instagram. Pode procurar a gente lá também, manda mensagem, que tem uma equipe também para responder. E se alguém que está nos assistindo quiser ajudar na nossa campanha, ser voluntário, também manda mensagem para a gente lá, que pode ser voluntário, tanto disponibilizando carro, coisa muito importante, quem está precisando carro para deslocar mesmo assim, ir para os lugares. Quem tiver uma caminhonetezinha
pode ajudar com isso. Não precisa nem descer da caminhonete, às vezes a pessoa não está muito segura, não desce. Vai, para a caminhonete, pô, liga pra gente, para a caminhonete aqui, que teve gente que fez isso. Isso ajuda, sabe? Pensar meios de como ajudar. Isso é um. Parou a caminhonete aqui, a gente carregou a caminhonete, foi junto, passou o endereço pelo Zap, fomos para o lugar, chegou no lugar, parou a caminhonete, descarregamos a caminhonete, entregamos às famílias e valeu, a pessoa ajudou nisso. Olha aí, que coisa, entendeu? Então tem muitos meios de ajudar, entre em contato com a gente que a gente vai falando. Às vezes também tem gente que tem o dinheiro e quer comprar os alimentos, compra, não precisa esperar para não, compra os alimentos direto, só entra em contato com a gente antes, porque a gente tem muito arroz, aí falta feijão, tem muito feijão, falta açúcar, e por aí vai, aí a gente fala, não compra arroz não, compra feijão, compra açúcar, compra canjiquinha, enfim, e assim a gente vai se organizando, beleza? Eu queria agradecer muito o Politiquejo aqui, né, pelo espaço, para a gente estar falando, né, e nos colocar à disposição também aí para parcerias, né, para atividades posteriores a esse período da pandemia e também durante esse período, tá? Se cuidem, a gente vê que tem uma equipe também, né, ajudando vocês, uma saudação para o pessoal da equipe aí também, e é isso, tamo junto. Obrigada, Léo, mais uma vez, né, pela aula, pela disponibilidade, por nos permitir que a gente beba um pouquinho da sua vivência, coisa que é tão importante para que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir a vida prática e digna, né, das pessoas em ocupação urbana, não só em Belo Horizonte, mas a nível nacional, porque enquanto morar é esse grande privilégio, né, enquanto moradia, o direito à moradia é esse grande privilégio, ocupar é um direito. Então, que principalmente nesse momento de pandemia, seja minimizado os problemas e as dores do sem-teto, na dignidade dessas pessoas no nosso país. Assim a gente finaliza mais uma vez, sempre colocando à disposição o nosso programa para que vocês fiquem sempre à vontade para participar e agradecendo aos nossos espectadores que estão aí em casa, sempre lembrando para todo mundo ativar aí as notificações, curtir as nossas redes sociais, né? Dar seu joinha lá no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. E para contribuir, para a gente continuar fazendo o nosso programa, apoia.se/politiquejo. Seja uma madrinha, um padrinho do Politiquejo, com apenas R$5 mensais, vocês nos ajudam a trazer informações de qualidade, sem fake news e ouvindo diversos entrevistados. Um abraço para vocês e até semana que vem.